Boa tarde, galera. Então, aqui nós estamos no nosso primeiro programa aí de A Bíblia Ensina. O primeiro estudo de hoje a gente vai já aí colocar aí no canal para vocês. E vamos comentar um pouco aí, né? Vou dar minha opinião aí a respeito do estudo. Que Deus abençoe a todos e tenham um ótimo dia na presença de Deus. E vamos começar. O primeiro estudo de hoje é sobre a Bíblia Sagrada. Vocês veem aqui a Bíblia Sagrada. É o nosso primeiro estudo de hoje. E vamos lá. Diz assim: a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata de uma pequena biblioteca, composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações durante um período de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros, o que torna a Bíblia um livro tão especial. De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas nesse primeiro estudo, a Bíblia Ensina. Diz assim: como Jesus considera a Bíblia? Vamos lá em João 17:17. Vamos abrir aqui a Bíblia em João 17:17. João 17, verso 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que esse verso quer dizer? Que nós devemos nos aprofundar diariamente na Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. E que a gente possa, todos os dias, antes de levantar, abrir a Bíblia antes de levantar. Quer dizer, ao levantar. Ao levantar, a primeira coisa que você deve fazer é abrir a Bíblia e, antes de abrir, pedir discernimento a Deus, que Deus possa te dar sabedoria, te dar entendimento, te dar... abrir o teu coração para receber o que a Bíblia te diz, né? Então, que nós possamos, todos os dias, abrir a Bíblia antes de sair de casa, para sairmos na presença de Deus, porque é tão bom estar na presença de Deus todos os dias. E a primeira pergunta do nosso estudo bíblico é como Jesus considerava a Bíblia, né? Ele tinha a palavra na mão, né? No seu coração, digamos assim. Ele sabia de cor, né, a Bíblia. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Jesus é a verdade, né? A gente não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Então, o que você procura está aqui. Se você está preso em algo que te entristece todos os dias, procura a resposta na Bíblia. A Bíblia vai te confortar todos os dias, todos os momentos. E vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: qual é a santificação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Vamos lá em Atos 8, de 26 ao 31. Segunda pergunta, Atos 8, de 26 ao 31.
Atos 8, de 26 ao 31. Que diz assim, Felipe e o eunuco, né? Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Qual é a santificação de muitos estudantes da Bíblia? E o que necessitam para entendê-la, né? Muitos estudantes da Bíblia, eles acabam abrindo a Bíblia assim de uma forma que, sem pedir o discernimento, sem pedir a sabedoria e sem pedir o acompanhamento do Espírito Santo, né? Então, muitos deles, eles abrem a Bíblia, leem, mas não entendem. O que fazer para entender? O que eles necessitam para entendê-la, né? Eles necessitam a presença do Espírito Santo, claro, né? Abrir a Bíblia após o pedido do Espírito Santo, né? Após conversar com Deus antes, né? Para ter o conhecimento da Bíblia, né? E fazer com que entendam também, né? Então, que nós possamos abrir a Bíblia dessa forma, né? A segunda pergunta vem dizendo. Eles leem a Bíblia, mas não entendem, né? Tipo, alguém tem que estar ali para entender, para explicar, para eles poderem entender, né? Eles necessitam do Espírito Santo, né? Eles estudam, mas não entendem. E a terceira pergunta de hoje é: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Esse verso de Isaías 28:10. Está lá em 28:10 no livro de Isaías. Vamos lá em Isaías e ver a terceira pergunta. Isaías 28:10. Que diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Através de um verso que você escuta a qualquer momento, na rua, digamos assim, alguém te para na rua e lê um verso, digamos assim. E você fica com aquele verso na cabeça, mas não procura estudar o que aquele verso quer dizer. Fulano chegou comigo e disse que eu devo seguir os caminhos de Deus. Tá? A Bíblia diz isso para mim, ele chegou na rua e falou isso para mim, a pessoa. Eu não procuro estudar. Eu digo assim, eu tinha que fazer o seguinte, chegar em casa, abrir a Bíblia e olhar aquele verso, entendeu? E ler mais a respeito daquele assunto que foi passado na rua. E não pegar um verso pequeno, qualquer, e fazer uma história daquele verso sem antes conhecer a palavra de Deus, né? Sem antes abrir a Bíblia para ver se realmente é aquilo que aquele verso quis te mostrar no momento, né? Então, nós devemos estudar a Bíblia toda, não só um versinho pequeno, entendeu? Para entender. Então a pergunta diz assim: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Letra A: comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Letra B: buscar outras pessoas
buscar outros personagens que explicam o assunto, estudar, letra C, estudar e pedir orientação ao Espírito Santo, um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Na verdade, aqui está pedindo para marcar verdadeiro ou falso. No caso assim, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? A primeira frase diz assim: comparar o texto, comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Isso é verdadeiro ou falso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem nisso. Então, devemos sim comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Nós devemos comparar, estudar e nos aprofundar ainda mais. Então essa é verdadeira. A segunda diz assim: buscar outras pessoas, buscar outros personagens que explicam o assunto, verdadeiro ou falso? Respondeu? Então, novamente é verdadeira. Buscar outras passagens. Desculpa, é passagem. Eu acabei lendo errado aqui. Outras passagens que explicam o assunto. É verdadeira. Realmente é verdadeira. Essa. A terceira diz assim: estudar sem pedir orientação ao Espírito Santo? Pense aí e já já te digo a resposta. Muito bem. Essa é falsa. A gente, antes de abrir a Bíblia, pedimos o discernimento a Deus, né? Pedimos a orientação do Espírito Santo, né? Para que nós possamos entender a palavra de Deus, né? O que realmente ela quer nos dizer. E a última diz assim: devemos estudar um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto? Pense aí. Lembrando que a gente leu a Isaías 28:10, que diz assim: porque é preceito sobre preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Muito bem. Essa é verdadeira. Nós devemos estudar muito a Bíblia. Um pouco, não só um pouco, né? Todos os dias, né? Devemos nos aprofundar. A gente pega, através daquele verso que a gente conhece, nós vamos estudar um pouco sobre aquele verso, um pouco mais na frente, para ver se é realmente aquilo que ele nos passa, entendeu? E assim sucessivamente. E a quarta pergunta de hoje, a pergunta final de hoje, é: que benefícios recebe o estudante da Escritura? Isso está lá em João 5,39. Vamos ver os nossos benefícios que temos diariamente através do estudo da palavra. Encontramos João 5, verso 39, e vamos ler. Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Muito bem, né? A gente tem aqui, a gente aprendeu aqui nesse verso que a Bíblia nos dá a vida eterna, né? A vida ao lado de Jesus, a vida ao lado de Deus. Sem a Bíblia a gente não é nada. Sem Deus a gente não é nada. Deus é Deus. A gente sem Deus é nada. Mas Deus é tudo. É amor, é carinho, é paixão, é a vida. Então, queridos, nesse dia de hoje, que Deus te abençoe, te guarde, e amanhã teremos novos vídeos. Iremos inovar mais aí o nosso cenário, né? Para a gente estudar mais aí um pouco a palavra por dia. Você que tem interesse, entendeu? E
Tamo aí. Me segue lá no Facebook, Helberson Costa. Normalmente, né? Se escreve como se lê, R-E-L-B-E-R-S-O-N, Costa. Helberson Costa. Beleza? Um abraço. Antes de encerrar, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo de hoje. Nós entendemos, Senhor, que sem você na nossa vida, sem a Tua palavra, Senhor, não somos nada. Nosso caminho é totalmente um nada, Senhor, sem a Tua companhia, Pai querido. Por favor, nos liberta de todo o mal, Senhor. Nos proteja, Senhor, de todas as coisas que venham nos impedir de chegar até Ti, Pai querido. Obrigado, fica conosco durante esse dia. Leva-nos em paz para nossas casas, para o nosso trabalho, para a nossa escola, onde quer que formos, Senhor, nos acompanhe, por favor. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.